Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 38 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o inferno. O que exatamente é o inferno? O inferno existe? É um lugar de fogo? É um lugar de tormento eterno? Os ímpios vão realmente sofrer eternamente no inferno? Essa é uma doutrina bíblica? Realmente nós encontramos isso na Bíblia? São essas e outras questões que nós vamos tentar responder nesse episódio. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Nós temos trabalhado nos últimos episódios a ideia de que, lá pelo fim do primeiro século e início do segundo, a igreja começou a se afastar das raízes hebraicas do evangelho. E de uma maneira concomitante a isso, a igreja começou a adotar uma perspectiva muito baseada no dualismo platônico. Assim, em vez de interpretar o Novo Testamento e o Antigo Testamento também com os olhos hebraicos, a igreja começou a interpretar cada vez mais com os olhos platônicos. Isso abriu as portas para uma perspectiva cada vez mais negativa do mundo físico, do mundo material e do próprio corpo do ser humano, o que acabou criando uma base muito forte para rejeitar justamente aquelas doutrinas que tinham um aspecto, uma aparência mais hebraica. Vejamos, o sábado, por exemplo, tem a ver com descanso, e esse descanso é um descanso completo. Ele envolve, claro, o descanso espiritual, mas também o descanso físico, o descanso das nossas obras, dos nossos trabalhos cotidianos. Essa visão de descanso pleno, envolvendo todos os aspectos do ser humano, está intimamente interligado à ideia de que o homem é um ser integral, é um ser holístico. O aspecto espiritual está ligado ao emocional, que também está ligado ao físico, e, portanto, tudo isso precisa descansar. Além disso, o corpo é importante, então é importante que o corpo também tenha descanso. Não obstante, com uma perspectiva mais platônica, essa ideia de descanso do corpo, ela passa a ser, no mínimo, pouco importante. E assim, inicialmente, o sábado começa a ser visto como um mandamento metafórico. A forma de guardar o sábado seria simplesmente vivendo uma vida de descanso no Senhor. E esse descanso, evidentemente, não é o descanso literal, não é o descanso físico. É um descanso espiritual, um descanso metafórico, um descanso abstrato. Dentro dessa perspectiva, o simples fato de aceitar Jesus como Senhor e Salvador já seria um descanso. Assim, seria possível estar descansando no Senhor ao mesmo tempo em que se está trabalhando. Note que a perspectiva do descanso, num sentido mais espiritual, ela não está errada. De fato, Jesus é o nosso descanso e, de fato, aceitar Jesus como Senhor e Salvador é um descanso para a nossa vida. No entanto, isso não anula o fato de que nós precisamos de um descanso literal, tanto para repor as energias do nosso corpo, quanto para ter um tempo maior e de maior qualidade concentrados no Senhor. Mas como o ouvinte pode perceber, a perspectiva platônica ela vai retirando do sábado a sua literalidade e a sua relação com um descanso físico, com um descanso espaço-temporal. Posteriormente, claro, isso vai ser retomado, mas agora para dar ao domingo, o primeiro dia da semana, esse status. Ora, assim como o sábado é influenciado por essa perspectiva platônica, também há a distinção entre carnes puras e impuras e também o conceito de morte humana. No primeiro caso, a distinção já não faz a menor diferença para o ser humano, porque se o mundo material não importa, se o corpo não importa, então aquilo que nós comemos também não importa. Podemos comer o que quiser, Deus não está preocupado com o nosso corpo, não está preocupado com a nossa saúde. No segundo caso, a morte deixa de ser o ponto final para o ser humano, porque agora nós temos uma parte imaterial, que é a nossa consciência, que é a nossa mente, que também é imortal. Então, quando o corpo morre, essa parte imaterial continua viva. Isso, claro, faz com que a ressurreição tenha um papel muito menos importante e muito menos central do que inicialmente tinha na fé hebraica apostólica. E, pois bem, é essa perspectiva platônica que também vai influenciar a ideia de inferno como um lugar de tormento eterno.
Afinal de contas, se existe uma parte material no ser humano que sobrevive à morte do corpo, isso é verdade tanto para justos quanto para injustos. Então, se os justos vão para o céu, numa perspectiva cristã, os injustos irão para algum lugar ruim. E ambos, tanto justos quanto injustos, estarão eternamente nesses lugares. Os justos em alegria eterna no céu e os injustos em sofrimento e tristeza eterna em um lugar ruim. Mas é claro, assim como no caso do sábado e da distinção entre alimentos puros e impuros, os cristãos que passaram a aceitar a ideia de um inferno eterno para os ímpios sempre o fizeram com base em interpretação das escrituras sagradas. Assim sendo, supostamente, existem passagens nas escrituras que indicam a existência de um lugar chamado inferno, no qual os ímpios são lançados e ficarão eternamente em tormento e sofrimento consciente. Mas é realmente isso que a Bíblia diz? A Bíblia realmente ensina que existe um inferno eterno para os ímpios? Bom, vamos começar a analisar essas alegações e também algumas passagens bíblicas. O primeiro ponto importante que nós precisamos ter em mente aqui é que a palavra inferno não existe na Bíblia Sagrada. Esse termo, na verdade, é uma tradução de 3 outros termos que aparecem nos originais. É o termo hebraico Sheol, no Antigo Testamento, o termo grego Hades, no Novo Testamento, e o termo grego Geena, também no Novo Testamento. E é interessante nós entendermos o que significa cada um desses termos. A palavra Sheol, no hebraico, ela não tem o significado de um lugar de fogo e de tormento eterno para os ímpios. O significado de Sheol, na verdade, é sepultura, sepulcro, cova e, num sentido um pouco mais metafórico, abismo. Na mentalidade hebraica antiga, todos os seres humanos, sem exceção, ao morrerem, iam para o Sheol, ou seja, para a cova. É por essa razão mesmo que o termo Sheol na literatura hebraica antiga está sempre intimamente relacionado à morte. Já o termo grego Hades, usado no Novo Testamento, era utilizado pelos gregos para se referir tanto ao mundo dos mortos quanto ao deus que governava o mundo dos mortos, o deus Hades. Esse termo entra no judaísmo a partir da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Ele é o termo que foi escolhido para traduzir justamente a palavra Sheol. E aqui cabe uma pergunta. Os judeus que traduziram o Antigo Testamento para o grego escolheram a palavra Hades para traduzir Sheol porque acreditavam no conceito grego de mundo dos mortos? Ou eles utilizaram essa palavra simplesmente porque era mais compreensível para a tradução? As 2 hipóteses são possíveis. Afinal de contas, no período intertestamentário ou interbíblico, muitos judeus estavam bastante helenizados, ou seja, eles possuíam uma cultura bastante grega e estavam muito influenciados pela filosofia grega. Então é possível sim que os judeus que fizeram essa tradução já tivessem aceito muito da mentalidade grega em relação à vida após a morte, a alma imortal e o mundo dos mortos. Mas ainda que seja esse o caso, nós precisamos nos lembrar que a palavra Hades está traduzindo Sheol. Portanto, quando Hades é utilizado no Novo Testamento, é mais razoável pensar que, na maioria das vezes, os apóstolos estão fazendo referência ao conceito de Sheol e não ao conceito grego de mundo dos mortos. Isso porque os apóstolos eram inspirados por Deus. Então, é razoável pensar que, quando eles faziam uso da Septuaginta, eles entendiam que os conceitos reais não eram os conceitos traduzidos, eram os conceitos dos originais hebraicos. Assim sendo, não é porque na Septuaginta existia a palavra Hades que eles entenderiam que esse Hades se referia ao mesmo conceito grego de mundo dos mortos. Isso é bastante óbvio até, já que no conceito grego existe um deus do inferno, que é o próprio Hades, e os apóstolos não acreditavam em outros deuses. Em suma, com toda certeza, o uso do termo pelos apóstolos era um uso que possuía suas ressalvas, era um uso consciente de que não se poderia aderir ao conceito grego daquele termo, mas apenas ao termo enquanto tradução do Sheol, que é o termo original hebraico. Ora, que isso era uma habilidade que os apóstolos tinham, podemos ver no próprio Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo João usa a palavra logos para Jesus. O termo logos é um conceito da filosofia grega. E a posição de Jesus, de fato, tem semelhanças com esse conceito da filosofia grega. É por isso mesmo que João o utiliza. No entanto, também existem diferenças entre a posição, a função de Jesus e o conceito grego.
Ou seja, João utiliza o conceito, mas ele não o faz de maneira indiscriminada. Ele apenas está utilizando parte do conceito para fazer uma analogia. Através dessa analogia, o seu público iria entendê-lo melhor. Em suma, podemos entender aqui que a palavra Hades, no contexto do Novo Testamento, deve ter, pelo menos na maioria das vezes, o sentido do Sheol hebraico. Finalmente, existe o termo Geena, que é muito utilizado por Jesus. O que significava esse termo? Bom, Geena era o nome grego que se dava a um vale que existia em Jerusalém. Tratava-se do Vale dos Filhos de Hinom. Nesse vale existia uma região chamada Tofete. Na época do rei idólatra de Judá, Acais, e do rei idólatra também de Judá, Manassés, esse local chamado Tofete foi utilizado por esses reis para queimar crianças vivas em um culto a um deus pagão. Isso pode ser lido em 2 Crônicas 28, dos versos 1 a 3, em 2 Crônicas 33, no verso 6, em 2 Reis 23, 10 e em Jeremias 32, 35. Evidentemente, isso foi considerado uma terrível abominação pelo Senhor, e por conta disso, Tofete e o Vale dos Filhos de Hinom acaba se tornando um símbolo para a punição final dos ímpios. Em passagens como Jeremias 7, 29 a 34, Jeremias 19, 1 a 15, Isaías 30, 32 a 33, os profetas se utilizam do termo Tofete justamente com essa finalidade. Ora, além desse sentido histórico, na época de Jesus, o Vale dos Filhos de Hinom, ou seja, o Geena, era um depósito de lixo. Ali se lançavam tanto entulhos como corpos de bandidos e de indigentes. E justamente por ser um lugar de descarte de lixo, era comum que esse local estivesse com vários focos de incêndio. Os corpos e o lixo eram incendiados e como sempre havia material para queimar, então sempre havia fogo. Outra coisa que sempre existia em Geena eram vermes, os vermes que comiam os corpos e o lixo. Quando então Jesus utiliza a palavra Geena para se referir ao destino final dos ímpios, ele está fazendo uma metáfora com esse lugar. Note, no entanto, que não existe nada nessa metáfora que nos obrigue a entender que a punição dos ímpios seria queimar eternamente. Na verdade, o sentido mais óbvio da metáfora é que, assim como os corpos dos bandidos e dos indigentes eram jogados naquele lugar para serem queimados e comidos pelos vermes, da mesma forma, os ímpios também seriam incinerados e comidos pelos vermes no final. Isso não necessariamente aconteceria naquele lugar, e por isso era uma metáfora, mas a sua punição seria uma morte feia, desonrosa e inescapável. Assim como os corpos que eram jogados naquele vale também estavam passando por algo desonroso e inescapável. Eles jamais sairiam dali. Bom, apesar dos termos em si não trazerem nenhuma acepção de um lugar de tormento eterno, existem passagens que utilizam de fato termos como eterno, eternidade, para sempre e séculos dos séculos. Esses termos se referem à punição dos ímpios e, portanto, parecem indicar que os ímpios realmente vão ser atormentados pela eternidade. Mas é realmente isso que a Bíblia diz? Vamos avaliar algumas passagens. Em Apocalipse, capítulo 14, dos versos 9 a 11, podemos ler o seguinte: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui nós temos uma imagem que leva muitas pessoas a pensarem que, de fato, o tormento dos ímpios será eterno. Mas há um ponto curioso aqui. Se o ouvinte tem uma dessas bíblias que possui referências nas notas de rodapé, perceberá que o autor de Apocalipse não tira essas imagens do nada. A ideia, por exemplo, de uma fumaça que sobe para sempre, que sobe pelo século dos séculos, se encontra em Isaías, capítulo 34, mais precisamente no verso 10. E o que é curioso aqui é que quando nós lemos todo o capítulo 34 de Isaías, percebemos que, primeiro, o capítulo está repleto de figuras de linguagens, em especial hipérboles, ou seja, exageros retóricos.
E segundo, Isaías não apenas se utiliza dessa imagem de um fogo e uma fumaça que não se apagam nunca, ele também se utiliza de imagens de destruição e ruína. Vejamos, dos versos 1 a 3, Deus afirma que está indignado contra os pecados de todas as nações. Então ele afirma que vai destruir todo o exército delas e que serão tantos os mortos que os montes se inundarão de sangue. Ora, convenhamos que isso não parece ser literal, parece mais uma figura de linguagem para indicar que haverão muitos mortos. Dos versos 4 a 8, Deus ainda vai dizer o seguinte, que os astros do céu se dissolverão e cairão, que o céu se enrolará como um pergaminho e que a espada de Deus se embriagou nos céus de sangue. Mais uma vez, temos aqui uma série de imagens que são absolutamente figurativas. Não parece ser a intenção do texto nos levar a crer que realmente acontecerá alguma coisa nos astros, no céu e tudo será destruído. Nem parece ser a intenção do texto que nós acreditemos que Deus tem uma espada literal nos céus, suja de sangue, e que ele vai descer na terra para matar as pessoas. Na sequência, vêm os versos 9 e 10, que com toda certeza foram ecoados por João em Apocalipse. Eles dizem, os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de dia nem de noite se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Tanto aqui como nos versos anteriores, existe essa figura de Edom. Edom era uma nação real, que era inimiga de Israel. E essa informação, claro, traz um grande problema para aqueles que acreditam que esse texto está literalmente falando de um fogo e uma fumaça que não se apagam. Isso porque a nação de Edom, conquanto tenha recebido punições de Deus, não está até hoje queimando. Então, é razoável considerar que o que temos aqui é uma figura de linguagem. Isso é reforçado quando levamos em conta que, embora Edom seja uma nação real e provavelmente aqui realmente existe uma profecia contra Edom, também é certo que esse texto, cheio de metáforas e hipérboles, está utilizando Edom aqui como também uma metáfora para todos os inimigos de Deus. Ora, se Edom pode ser encarado como uma figura de linguagem para os inimigos de Deus, ainda que isso também se aplique ao Edom literal, já que o Edom literal era inimigo de Deus, então é razoável considerar que aquilo que acontece com Edom também pode ser uma figura de linguagem. Assim sendo, o fogo e a fumaça que sobem eternamente não seriam coisas literais. Seriam apenas um recurso retórico para demonstrar a grandeza e a intensidade da destruição que se abateria sobre os inimigos de Deus. Se o ouvinte ainda não está convencido do que eu disse até aqui, o restante do texto pode fazer isso por mim. Do verso 11 ao 17, o profeta começa a falar o que aconteceria com Edom depois da punição divina. E a imagem já não é mais de fogo e fumaça eternas. O profeta vai dizer que o pelicano e o ouriço possuirão a terra de Edom, e que o bufo e o corvo habitarão nela. Ele diz ainda que a destruição será tão grande e que haverá tantas ruínas que já não haverá nobres para proclamar um rei e também não haverá príncipes. Além disso, nos palácios que eram desses príncipes, crescerão espinhos e urtigas e também cardos, e as suas antigas fortalezas serão habitação de chacais e morada de avestruzes. Também ali será um local de encontro entre as feras do deserto e as hienas. Além disso, será um lugar onde a coruja poderá colocar os seus ovos e os chocar, e também os abutres se ajuntarem uns com os outros. E após toda essa descrição, o texto vai terminar dizendo que Deus, no fim das contas, irá repartir a terra arruinada de Edom para todos esses animais selvagens. E aqui a pergunta que surge é óbvia. Se Edom iria queimar para sempre e tanto o seu fogo quanto a sua fumaça nunca se apagariam, então como é que o local iria se tornar um refúgio para animais selvagens? E como o mato cresceria nos antigos castelos, nos antigos palácios, nas antigas fortalezas? Claramente, a descrição aqui é de uma cidade arrasada, de uma cidade destruída, que ficou deserta, ou seja, as pessoas morreram e já não há população, já não há governantes. Então o que fica claro aqui é que o texto não está interessado em dar uma descrição literal do que vai acontecer com os ímpios no fim dos tempos.
Ele está apenas utilizando uma linguagem forte, com imagens de destruição e imagens que expressam a ira de Deus, para dizer que no fim das contas os ímpios seriam punidos. Não é possível utilizar esse texto para afirmar que os ímpios serão punidos em um lugar de tormento eterno. Não é essa a intenção do texto, e se nós formos tentar interpretar o texto de maneira literal para poder extrair essa imagem, nós encontramos uma série de problemas, como eu acabei de mostrar aqui. Então, voltando ao Apocalipse, com o apóstolo João utilizando esse texto para dizer que os ímpios serão atormentados eternamente, é evidente que João também está se utilizando de figura de linguagem. A verdade é que a ideia de um fogo que nunca se apaga, uma fumaça que sobe para sempre, um ímpio que é atormentado eternamente, apenas significa que a punição dos ímpios será final. Ou seja, não haverá escapatória. Quando os ímpios forem dizimados, consumidos, nada irá salvá-los, nada irá mudar o destino deles. Nesse sentido, evidentemente, a punição é eterna. Quando os ímpios forem, no final, lançados no lago de fogo, esse fogo os consumirá até não haver mais o que consumir. Assim, enquanto houver vida, enquanto houver corpo para ser consumido, o fogo jamais se apagará. Mas uma vez que tudo tenha sido queimado e que os ímpios tenham sido extintos, não há mais o que queimar. E aqui cabe uma informação interessante. Tanto a palavra hebraica para eterno ou para sempre ou eternidade, quanto a palavra grega para a mesma coisa, elas podem ter um sentido relativo. Isso vai depender de a que elas estão sendo aplicadas. Se essas palavras estão sendo aplicadas a algo que é eterno por natureza, então elas têm o sentido de eternidade. Mas se elas estão sendo aplicadas a algo que não é eterno por natureza, então elas têm um sentido de para sempre dentro de um determinado período estabelecido. Isso é algo que também acontece no português e em outras línguas. Por exemplo, se eu digo que um casal foi feliz para sempre, ou que um amigo meu sempre chega atrasado, eu não estou usando o sempre no sentido absoluto, o sentido de eternidade. Eu estou utilizando o sempre dentro de um período específico. O sempre do casal que foi feliz vai do momento em que eles se casaram ao momento em que um deles morreu, ou os dois. Já o sempre do amigo que se atrasa compreende talvez o momento em que ele começou a ir para determinados lugares e, portanto, a se atrasar, até o momento atual. Esse amigo, inclusive, pode, a partir de hoje, não mais se atrasar. E eu posso, olhando para trás, dizer que ele sempre se atrasou dentro daquele período. Ora, esse tipo de linguagem é muito utilizado na Bíblia. Em Êxodo 21:6, por exemplo, o servo que, ao fim de 6 anos, não queria ser libertado, mas queria continuar sendo servo da família, deveria fazer um furo na sua orelha. Então, o texto diz que, a partir desse furo, ele seria servo para sempre. Evidentemente, a ideia aqui não é que ele seria servo eternamente, mas que ele seria servo enquanto ele vivesse. E, curiosamente, ele poderia morrer no dia seguinte. Então, esse para sempre duraria um dia. Em 1 Samuel 1:22, nós temos o relato de Ana dizendo que, quando o seu filho Samuel desmamasse, ela o levaria para o templo para que ele ficasse lá para sempre. Mais uma vez, o sentido aqui não é de eternidade, mas sim um para sempre enquanto Samuel vivesse. Em Jonas 2:6, na oração que o profeta faz a Deus, ele afirma que quando ele esteve dentro da barriga do peixe, os ferrolhos se fecharam atrás dele para sempre. No entanto, nós sabemos que ele ficou apenas 3 dias ali. Ora, esse tipo de linguagem também vai acontecer em relação ao que os profetas falam sobre um fogo eterno, um fogo que nunca se apaga. Deus afirma que vai punir Jerusalém dessa forma, que vai punir Judá dessa forma, que vai punir diversos lugares dessa maneira. E, no entanto, embora todos esses lugares tenham recebido punição, eles não estão pegando fogo até hoje. O ouvinte pode constatar essa linguagem em Jeremias 7:20, em Jeremias 17:27, em Ezequiel 20:45-48, em Amós 5:5-6 e também na carta de Judas, no Novo Testamento. No verso 7 é dito que Deus puniu Sodoma e Gomorra com o fogo eterno. E nós sabemos que Sodoma e Gomorra não está queimando até os dias de hoje.
Para além desses pontos, é interessante ressaltar que na Bíblia hebraica existe uma série de passagens em diversos profetas dizendo que a punição final dos ímpios será a completa destruição. Isso aparece em várias passagens de Isaías, aparece em Oséias, aparece em Obadias, aparece em Naum, aparece em Sofonias, aparece nos Salmos e também aparece no Novo Testamento, como por exemplo em Lucas 17, dos versos 26 a 30, nos capítulos 2 e 3 de 2 Pedro e no capítulo 20 de Apocalipse, nos versos 9 e nos versos 14 e 15. Nesses textos é dito que os ímpios são consumidos por um fogo que desce do céu e que no fim de tudo, tanto a morte quanto a sepultura serão lançadas no lago de fogo. Ora, se a morte e a sepultura serão lançadas no lago de fogo, isso significa duas coisas. A primeira é que haverá morte e sepultura no lago de fogo, ou seja, quem estiver lá vai morrer e ser sepultado. A segunda é que a própria morte e a sepultura morrerão. Afinal, depois que todos estiverem mortos, não haverá mais ninguém para morrer e ser sepultado. Há outros dois textos que nós podemos analisar aqui. O primeiro está em Mateus 25:46, onde Jesus afirma que os ímpios irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O argumento utilizado pelos imortalistas aqui é que como a palavra eterno está tanto ao lado de tormento quanto ao lado de vida, então eterno precisa ter o mesmo sentido. Logo, se os justos estarão eternamente vivos, então os ímpios precisam estar eternamente em tormento. O problema desse argumento é que a palavra eterno ter o mesmo sentido não significa necessariamente equivaler ao mesmo período de tempo. Por exemplo, vamos supor que Pedro e João são pessoas que moram de aluguel e que não gostam disso. Eles estão sempre se mudando e eles queriam ter um lugar permanente. Os dois então juntam dinheiro, cada um deles, e ao conseguirem, Pedro compra um apartamento e João compra uma casa. Ao arrumarem suas coisas para cada um ir morar no seu lar, eu poderia dizer: agora João irá para sua casa permanente e Pedro para o seu apartamento permanente. Note que o sentido da palavra permanente aqui é o mesmo. Quer dizer que agora eles não moram mais no aluguel, eles não precisam mais sair do seu lar. Cada um deles tem o seu próprio lar agora. No entanto, essa permanência de cada um pode ser um período totalmente diferente um do outro. Por exemplo, Pedro pode morrer daqui a 3 meses, enquanto que João pode viver mais 40 anos. Neste caso, o permanente de um durou 3 meses, enquanto que o permanente de outro durou 40 anos. Se, no entanto, a regra dos imortalistas estivesse correta, teríamos que dizer que a frase está errada, que eu não posso dizer que tanto Pedro quanto João conseguiram os seus lares permanentes. Afinal de contas, eu estaria utilizando a palavra permanente para os dois quando eu não sei se os dois realmente terão o mesmo período de tempo em seus lares. Em suma, isso não faz o menor sentido. Quando Jesus, então, diz que os ímpios irão para o tormento eterno e os justos irão para a vida eterna, ele não está entrando no mérito de quanto tempo irá durar o tormento dos ímpios. Ele simplesmente está dizendo que tanto o destino dos ímpios quanto o destino dos salvos é eterno. Agora, quanto dura esse eterno? Para um salvo, é uma duração sem fim. Para um ímpio, que é mortal, só dura enquanto ele estiver vivo, enquanto ele não for destruído completamente pela condenação final. Cabe lembrar ainda que a consequência, o resultado da punição dos ímpios é eterna. Eles morrerão para nunca mais voltar. Talvez, aliás, a ideia de usar aqui o termo eterno para a punição dos ímpios seja justamente para não dar margem para uma ideia como o purgatório. No purgatório, as pessoas sofrem um tempo, mas depois saem de lá e podem ir para o céu. Na mentalidade hebraica, no entanto, uma vez que o homem morre e morre sem o Senhor, morre nos seus pecados, não há mais escapatória para ele. A sua punição será eterna. Ele ressuscitará, como diz o Apocalipse, apenas para ser julgado e condenado. Então, ele será jogado no lago de fogo. Esse fogo o queimará até que ele esteja totalmente consumido. E após isso, ele estará morto eternamente. O segundo texto que eu quero avaliar aqui, bem rapidamente, está em Daniel, capítulo 12, verso 2. Ali é dito que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para vergonha e horror eterno. Para os imortalistas, se alguns ressuscitarão para vergonha e horror eterno, é necessário que eles vivam para sempre. Afinal de contas, um morto não pode sentir vergonha nem horror. Mas note que o texto não diz que as pessoas que ressuscitarão para vergonha e horror eterno necessariamente precisam sentir essa vergonha e esse horror eterno. É perfeitamente possível que o texto simplesmente esteja dizendo que essas pessoas terão um fim horroroso e vergonhoso. E isso será eternamente vergonhoso e horroroso. O fato de que essas pessoas em algum momento terão a sua consciência desativada para sempre e não poderão mais sentir essa vergonha e esse horror, não muda o fato de que o destino delas é vergonhoso e é horroroso. Em suma, essas são as razões pelas quais eu não acredito que a Bíblia defende essa ideia de inferno como um lugar de tormento eterno, onde os ímpios estarão vivos por toda a eternidade e sendo atormentados. Para mim, essa ideia não só não possui amparo nos textos que falam sobre o destino dos ímpios, como também não possui amparo na própria teologia da ressurreição. Afinal de contas, na teologia bíblica da ressurreição, quem vai ganhar a imortalidade são os salvos, não os ímpios. Dizer que Deus vai dar a imortalidade para os ímpios, ou ainda que eles já possuem a imortalidade, é contradizer a Bíblia. A Bíblia deixa claro que o salário do pecado é a morte, e que apenas Deus possui a imortalidade. Assim sendo, podemos esperar que apenas os salvos serão imortais, os ímpios não. Eu gostaria de finalizar com uma reflexão mais filosófica. Se fosse verdade que Deus criou as almas como sendo imortais no sentido inato, no sentido natural, e que também criou o inferno como um lugar de tormento eterno para as almas dos ímpios, a implicação lógica disso seria que Deus pretendeu imortalizar o pecado. Se há almas eternas e há um inferno eterno, essas almas continuarão pecando por toda a eternidade, o que significa que por toda a eternidade existirá pecado e pecadores. E assim, o universo possuirá uma mancha moral para sempre. Ora, não parece que esse é o interesse de Deus. Se Deus é totalmente bom, amoroso e perfeito, ele provavelmente deseja um universo totalmente bom, amoroso e perfeito, tal como ele foi um dia. E se Deus é absolutamente digno de toda a honra e de toda a glória, então é razoável que todo o universo, que todas as criaturas, que tudo que Deus fez, renda a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se, no entanto, existe um inferno eterno, então, pela eternidade, sempre haverá uma parte do universo que não renderá a Deus honra, glória e louvor. Sempre haverá uma parte do universo imperfeita, uma parte do universo onde reina a imoralidade, onde reina o pecado, onde reina a falta de amor. Definitivamente, para mim, isso não é compatível com o Deus que eu vejo na Bíblia. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.